Olá, amigos da página Depressão e Angústia Brasil, tudo bem? Espero que estejam bem, que tenha sido bem de carnaval, muita felicidade, muita saúde. Estamos aqui de volta essa semana para trazer um assunto para vocês, que é a automutilação. A gente fez uma enquete na semana passada e colocou para votação entre hiperatividade e automutilação, e o mais votado por vocês aqui da página, nossos amigos, foi a automutilação. Então vamos tratar um pouquinho desse assunto hoje, conversar mais informalmente para vocês entenderem um pouquinho mais. É legal que todo mundo saiba sobre esse assunto específico, que é uma coisa muito importante hoje nos dias atuais, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a automutilação ele não é um transtorno em si, ela é um sintoma. A automutilação ela vem acompanhada de outras coisas, como depressão, ansiedade, raiva contida, angústia. Esses sim são os transtornos que geram a automutilação. Então, isso é importante saber. Então, a automutilação acaba sendo um efeito desses males que assolam a nossa mente. Então é importante para poder levar isso adiante e a forma como se encara também as coisas. Saber que não é aquele fato de se automutilar que está gerando o problema em si, mas sim existe alguma causa por trás disso. Como eu gosto sempre de tratar com vocês com alguns fatos reais, né, da vida real, eu pesquisei bastante aqui, a gente buscou em grupos, em páginas que tratam desse assunto da automutilação, alguns exemplos para trazer com você ao longo do vídeo, a gente vai falando. O primeiro aqui é de uma moça, ela com mais ou menos 13 anos, ela ouviu falar sobre automutilação e ela um dia, do nada, ela não sabe explicar porquê, ela se trancou no banheiro, esculpiu um palito de sorvete e começou a se arranhar. Isso foi se evoluindo até ela começar a usar tesouras, lâminas, entre outros assuntos. Até hoje, ela diz aqui, ela não tratou desse assunto porque ela tem muita vergonha de falar. E ela conseguiu esconder da família, ela já está com quase 20 anos e não buscou ainda essa ajuda. Ela só passa por esse transtorno, é um dos depoimentos que a gente tem, que é bem interessante para você ver como as pessoas guardam isso para si. É difícil a pessoa, como acontece geralmente, isso é também importante saber, no final da infância, começo da adolescência, o comportamento de se automutilar tem muito maior incidência nesse período, quando a pessoa está em formação mental. Então, como é muito individual, eles têm vergonha de vir à tona com esse assunto, de conversar com os pais ou conversar com algum responsável e mesmo de assumir para si que é um problema, porque gera muito pânico na família. As pessoas entram em pânico e levam isso muito para um grau extremo, então as pessoas acabam escondendo isso, levando isso muito para dentro de si. Pode acontecer na fase adulta? Pode, com certeza. A gente na psicoterapia chama isso de gatilho. Algum fato que acontece na vida da pessoa, algum extremo que vai, morte na família, quebra de confiança, de relacionamento, alguma coisa pode gerar esse transtorno, sim. A diferença é que quando a pessoa é mais adulta, ela consegue ter um pouco mais de individualidade para procurar uma ajuda, né? E também de entender que está passando por um problema, né? Porque as pessoas, quando fazem a automutilação, elas se escondem. Então, qual que é o motivador disso? Como eu já disse antes, é um transtorno específico. Mas por que elas buscam a automutilação? As pessoas buscam a automutilação por um motivo específico. Como acontece no caso das drogas, no caso do álcool, é uma resolução imediata, né? Então elas tentam, na automutilação, que gera uma dor física muito forte, para eles acontece que a dor física é mais forte que a dor que elas estão passando emocionalmente, a dor do coração. Então elas visam esse corte para que passe essa dor emocional de uma forma mais rápida. O problema é que depois dessa situação rápida, dessa resolução rápida, vem a vergonha, vem a situação de pensar que é um nada, vem aquele vazio interno e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Então não só a parte física, mas a parte emocional é muito carregada, né? Como eu disse antes, é a mesma situação que ocorre no caso do álcool e das drogas.
A diferença principalmente hoje que nós estamos tendo, que isso virou uma epidemia. Para você ter uma ideia, 1 em cada 5 adolescentes passa pelo problema da automutilação. E então a gente está falando de 20% dos adolescentes, é uma coisa muito alta. Andei conversando com alguns outros profissionais também que atuam em clínicas e outros consultórios, e hoje a busca de tratamento para caso da automutilação em adolescentes é maior até do que o abuso de drogas. Então, para você ver como é uma coisa que tem que se levar em conta, tem que se considerar. É muito importante para que se traga para o dia a dia esse assunto, para se discutir e para se difundir maior conhecimento. Então, aqui tem outro relato que é bem interessante também, é de um pai. Ele observou que a sua filha estava com 9 anos e ela só usava blusa de manga comprida, calça de calça comprida no calor. E isso já vinha por uns 2 anos e ele vinha notando essa situação que antigamente não era assim. Então teve essa mudança de comportamento na filha e um dia ele pediu para ela arregaçar a manga. Ela já estava com mais ou menos uns 12 anos e ela arregaçou e tinha bastante corte no braço. Ele entrou em pânico. Daí ele buscou uma ajuda, entendeu a situação, a criança entrou num tratamento, né? Hoje ela está com 17 anos e hoje já conseguiu fazer uma evolução do tratamento que ela não precisa mais se cortar, isso ela eliminou da vida dela e está conseguindo seguir a vida adiante. Então é importante saber que há um tratamento normal e é importante também saber a reação que você tem quando você descobre alguma coisa dessa. Como você tem que lidar. Saber que as pessoas, quando tem um transtorno, elas acabam projetando para si uma situação que elas imaginam, nem sempre é o que está acontecendo. Então, nem sempre o adolescente que acha que está com algum problema familiar, que os pais não ligam para eles, é que está acontecendo de verdade, mas é como ele tem a percepção. Então, essa conversa é muito importante dentro do dia a dia em casa e com as pessoas, para você ter um maior conhecimento do que passa na cabeça da pessoa, porque nem sempre um ambiente de lar estável quer dizer que a pessoa vai estar estável mentalmente, ela pode estar instável, né? Então é importante disso. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para vocês que é interessante. A gente tem uma coisa importante que assim, as pessoas que se automutilam, elas buscam locais onde ela pode esconder, mas que são de fácil acesso. Então geralmente é nos braços, nas coxas e na barriga, locais em que elas podem ter o acesso rápido e que podem esconder de uma forma mais fácil. Então é importante ficar sempre de olho nessa situação, junto a seus filhos, seus amigos, conversar com as pessoas que vocês acham que estão passando por isso, né, de uma forma branda, mas sempre de olho, porque às vezes está embaixo do nosso nariz e a gente deixa passar. O que gera maior pânico nas pessoas é que acham que a automutilação ela é suicida, mas não é. A automutilação geralmente é não suicida. O suicídio incidente nesse tipo de sintoma, ele é menor do que as pessoas pensam, bem menor, mas ele tem incidência sim, a partir do hábito, por isso que é importante ser já combatido o quanto antes, mas a incidência da automutilação na parte de suicídio, ela é bem menor, geralmente é uma dor auto-infligida, não é nada de tirar a vida ou suicídio, então por isso que o pânico ele acaba ocorrendo, mas não é necessário, é importante que leve-se a sério, estudo, combater, mas não é uma automutilação suicida, quase 90% dos casos é automutilação não suicida, né? Outra coisa que eu queria abordar aqui com vocês é que a importância desse assunto hoje é tão grande que na mídia tem gerado muito bafafá, muito assunto. Então os ídolos, os astros que incidem no nosso dia a dia, principalmente das nossas crianças, eles aparecem o tempo todo falando sobre assuntos de depressão e angústia, coisas que eles não conhecem ainda, mas eles tentam ajudar de forma positiva para eles, mas acabam influenciando de uma forma ruim, de uma forma negativa, porque nossos adolescentes eles acabam vendo como um parâmetro, começam a achar uma coisa natural. Teve aquela artista americana, Demi Lovato, ela se cortava e ela veio a público dizer que ela tinha esse problema, que ela estava combatendo, que ela tinha superado, mas o que isso gerou? Gerou uma incidência como se fosse uma coisa comum para os adolescentes. Então eles usaram a parte negativa como se fosse uma coisa positiva para dentro deles, para falar, não, tá tudo bem comigo, se acontece com ela é uma coisa tradicional. Então isso gerou um maior
problema quando foi para a mídia, principalmente por o fato de atingir adolescentes, né? Não é um problema novo. Você vê, na década de 80 teve aquela banda de rock Legião Urbana, fez uma música chamada Clarice, que na letra dessa música ele fala bastante sobre esse problema da automutilação, e hoje é tipo um hino para essas pessoas que se automutilam, né? Outro relato que eu vi aqui que é bem chocante, mas é interessante para vocês verem como está o pretexto o contexto desse problema. É um colégio que foi ver, e os 2 sextos anos, tinha sexto ano classe A e sexto ano classe B no colégio, e metade das alunas, porque essa incidência é muito maior no público, no sexo feminino do que no masculino, elas se encontravam no intervalo, no banheiro, e se cortavam. E para você ter uma ideia de como é chocante isso, elas faziam em si mesmo, mas elas comentavam entre si depois, e isso foi crescendo a ponto de uma vez por semana elas se reuniam num dia específico no banheiro do colégio e se cortavam, se automutilavam. E um dia da semana, uma vez por semana, era selecionado uma das adolescentes que levasse uma toalha para elas limparem o sangue no intervalo. Então imagina o ponto que chega esse tipo de problema, né, de sintoma. Então é importante, como eu disse, combater os transtornos que geram esse sintoma. Isso você consegue com o psicoterapeuta. O tratamento ele é normal, existe um processo de cura como todo transtorno mental através da psicoterapia. Caso haja necessidade de medicamentos com um psiquiatra profissional, você consegue isso sanar, pode ficar tranquilo, como outros transtornos também. Então todo transtorno mental é importante que a gente tenha na cabeça que você não precisa esperar ter uma tempestade na sua mente, não precisa nenhum problema chegar. Todo mundo deve ver o psicoterapeuta todos os dias que forem possíveis, quantas vezes for possível dentro do bolso, das possibilidades, mas não esperar uma causa acontecer. É importante para a gente ter a nossa mente saudável o tempo todo, né? Todo mundo tem que ver um psicoterapeuta. Eu mesmo, como psicoterapeuta, tenho o meu psicoterapeuta e me faz muito bem. Eu levo isso por dia a dia, espero que vocês também levem. Sempre é bom você ter se prevenindo, né? Sempre ter alguém que você possa se abrir, uma hora que é só tua daquela semana. Então leve isso muito a sério, pense com você mesmo, e espero que vocês tenham gostado do assunto desse nosso vídeo novo, que vocês fiquem ligados. A gente está sempre trazendo informações, notícias, mensagens para vocês sobre os temas para os fãs da psicoterapia. Fiquem ligados no nosso canal, fiquem ligados, divulguem para os seus amigos, né? Vai vir mais um vídeo ainda essa semana, eu vou trazer para vocês um vídeo surpresa, e a gente vai já lançar a nova enquete para as próximas semanas, né? E não esqueça, a gente sempre tem que levar a sério e levar de uma forma contemporânea a vida, viver o atualmente, não se estressar com o futuro e não ficar chorando pelo passado. Essa é a minha dica para vocês hoje, e não esqueça, #reveja o mundo. Obrigado.